Quem tem razão? Senhores, televisão ao vivo é assim, a gente chama no ar, mas vamos lá. Eu vou começar agora com o Rodrigo Carvalho. Rodrigo, seja bem-vindo, boa tarde. Nós estamos no momento, hoje é a antivéspera da eleição, tem um debate sim da TV Globo mais à noite. Amanhã, o sábado, é um dia que não tem campanha prevista, a campanha em tese de rádio e televisão termina hoje, embora a gente tenha sabido agora que o TSE havia concedido um direito de resposta à campanha de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes. Sim, o ministro Alexandre de Moraes, eu vou repetir mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu e convocou para 7 horas da noite que o pleno do TSE se reúna para decidir de forma colegiada se vai ou não conceder esse direito de resposta, embora já tenha ali uma visão positiva da ministra Carmen Lúcia, aqui também, do Supremo e também do TSE. Mas, enfim, na sua opinião, levando-se em conta todo esse momento, algumas pesquisas já mostram um estreitamento na diferença dos eleitores, até uma virada, há pesquisas que mostram uma vantagem maior para o candidato Lula. Quem chega nesse momento melhor para apresentar essas propostas e, digamos, eu vou dizer a expressão, conquistar definitivamente o eleitor para o domingo? Boa tarde. Primeiro gostaria de me congratular com a Jovem Pan por um ano de televisão. É muito importante porque a democracia se faz desse modo. Essa modelagem que a Jovem Pan tem, que é uma modelagem de linguagem muito parecida com a televisão norte-americana, com opinião, com forte opinião, por sinal, faz parte do processo de construção democrática do país. Bom, a primeira observação que eu gostaria de fazer é que esperar que domingo, quando as pessoas saírem às ruas para ir às urnas, que elas vão em paz, que transcorra tudo na tranquilidade, na normalidade que é necessária, porque uma democracia se faz sobretudo com estabilidade. A estabilidade é um elemento fundamental, inclusive para o reconhecimento, seja das regras do jogo, seja do seu resultado. Então, quem vencer as eleições, o que vencer comemora, o que perder reconhece o resultado para que a democracia seja longeva como nós precisamos que ela seja, não é? Essa é a modelagem da democracia liberal ocidental que o Brasil está inserido. Bom, a pergunta sobre a questão de quem tem mais argumentos, é difícil você fazer uma pergunta para um ou para o outro, porque ambos conseguiram construir linhas argumentativas, elementos que têm os seus equilíbrios, né? Então, tanto que o Brasil está dividido. Não é a primeira vez que eu digo isso. O Brasil tem duas opiniões assim muito, muito bem distintas. Dá para saber exatamente o que um quer, o que o outro quer. E as urnas vão definir quem tem maioria dos votos. A minha impressão, isso conta muito, é muito importante, é que a candidatura do Lula conseguiu ter uma expressão melhor nesse segundo turno sobre o que pretende. E acho que a candidatura do Jair Bolsonaro cometeu pelo menos 3 erros importantes que podem ser cruciais para o eleitor decidir o que quer fazer, não é? O episódio em relação às meninas venezuelanas, em que ele fala pintou o clima, considere se foi um modelo dele dizer, a maneira como ele diz, mas a expressão, ela pintou, ela carimbou uma situação para o Bolsonaro. Teve que se explicar. Isso é muito ruim para um candidato. O segundo elemento não diz respeito diretamente ao Bolsonaro, mas diz ao governo dele, que é as observações feitas pelo Paulo Guedes relacionadas à questão salarial e de aposentadoria. Isso foi um fator importante também, econômico, para que as pessoas decidam o que querem exatamente, e essa posição do Guedes é parte de um conceito de opinião político, da política econômica do governo. E o terceiro elemento, que extrapolou completamente, algo que eu diria extraordinário, é o acontecimento do Roberto Jefferson, que é um aliado do governo do presidente Jair Bolsonaro, que cometeu essa irracionalidade que foi feita no último domingo, uma coisa absurda e que quer queira, quer não, atinge diretamente o governo. Aliás, esse episódio, o último episódio, foi o que mais colocou o bolsonarismo, os bolsonaristas, na defensiva nesse segundo turno. São 3 erros cometidos que eu acredito que podem ter um prejuízo significativo para o presidente Jair Bolsonaro. Mário Sérgio Lepre, na sua opinião, quem chega mais preparado para convencer o eleitor nesta reta final? E, por favor, também fique à vontade para considerar já o posicionamento do Rodrigo Carvalho.
Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde aos nossos debatedores. Piotr, eu diria o seguinte: o segundo turno ele é sempre uma modelagem diferente, né? Por quê? Porque você tem dois candidatos que têm propostas bem diferentes e aí automaticamente fica mais claro para o eleitor aquilo que, né, é do seu interesse, né? Então, na minha opinião, eu entendo que o Bolsonaro, sim, saiu no segundo turno com uma certa vantagem. Por quê? Porque ele veio de uma desvantagem do primeiro turno, mas, na verdade, ele agregou muito aquilo que a gente fala que são os apoios, né? Sim. Apoios de governadores, etc. e tal, que começaram a pavimentar na ponta, ou quando você tem aqueles prefeitos e governadores atuando no sentido de direcionar. Olha, agora seria interessante ficarmos nessa linha. Então, quando lá no início do segundo turno isso aconteceu, automaticamente o Jair Bolsonaro começou a tomar um corpo maior. E aí a gente observou um volume de votos, né, que vem para a candidatura dele. Obviamente que muitas fake news apareceram nesse ambiente. Então, fake news sempre atrapalha. Nós tivemos acontecimentos que, sim, deturparam um pouco a campanha do Bolsonaro, mas nós tivemos também um ambiente muito ruim, e eu diria até tóxico, que veio do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Porque nós tivemos acontecimentos agora aqui, principalmente agora, nessa semana, que são, para mim, algo inadmissível. A gente não pode ter uma estrutura democrática, vamos dizer assim, em que um órgão, ele praticamente está quase que dizendo o seguinte: olha, fica quieto todo mundo aí, porque é assim que eu decidi e tem que ser assim que vai ser. Então isso é muito ruim. E a gente tem episódios aí inexplicados. Então nós tivemos aí um servidor do TSE que foi colocado para fora, você tem a Polícia Federal que pede ao TSE se pode investigar esse episódio. Então isso tudo é algo que transita um pouco fora da campanha, mas que atrapalha demais. E a gente vai chegando nesse final de segundo turno com uma certa, como diferente de todas as eleições que a gente teve até hoje, não tem assim um ambiente agradável. Sim. Mas esse ambiente agradável está vindo muito mais do árbitro do que, eu diria, das próprias campanhas. Então, se há erros nas campanhas, eu acho que sim, pode haver alguns erros, mas eu acho que essa interferência que ocorreu sim, de forma indevida do TSE, tentando sinalizar o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, e aí algumas censuras que a gente teve, até o Piotr falou agora há pouco sobre isso. Sim. Então isso atrapalha demais e deixa a análise, de uma certa forma, até a gente faz análise, mas a gente gostaria de fazer análise dentro daquilo que as campanhas dizem que os candidatos são, e não do que o árbitro está impondo. A imagem do Lepre congelou, mas o áudio está ótimo, Lepre, então eu só queria esclarecer. O Rodrigo fez menção de alguns pontos que ele julga desabonadores ou que trazem problema para a campanha do Bolsonaro, mas essa atuação do TSE, que numericamente em relação a decisões favoráveis à candidatura de Lula, está comprovada, foram muito mais. Esse caso específico da campanha do Bolsonaro, que foi lá reclamar de inserções não colocadas nas rádios, sobretudo na região nordeste e também no norte, mais no nordeste, e o ministro decidiu em 24 horas, sem chamar peritos para fazer análise de tudo aquilo. No dia que ele recebeu a primeira denúncia, ele pegou e falou assim: se não foi verdade, eu vou processar todo mundo, isso aqui é tumulto o segundo turno. Ele deu quase que uma resposta semelhante 24 horas depois. Isso não favorece a campanha de Bolsonaro. Esse não é um ponto que o governo queria, obviamente. O governo não. A campanha de Bolsonaro queria ver o tempo dele recuperado nessas propagandas que ele alega não ter acontecido. E aí o TSE dá uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Ele reclamou agora dessa concessão de direito de resposta à campanha de Bolsonaro porque foi monocrática. Bom, tem um discurso que eu acho que as pessoas percebem. Isso não acaba jogando contra? Sim, ou a favor ao Bolsonaro, né? Mas contra a lisura do processo que o eleitor percebe? Eu entendo que acaba jogando a favor do Bolsonaro. Por quê? Porque, de uma certa forma, as pessoas percebem, começam a visualizar. Nossa, mas como? E eu percebo, sabe, Piotr, um certo cheiro no ar. Que é quando até muitas pessoas vinculadas à esquerda começam a ficar fazendo questionamentos.
Então, mas a resposta não é adequada. Então, quando a resposta não é adequada e você tem, de uma certa forma, aquele impacto da força, ou seja, é assim que tem que ser e a sociedade tem que compreender isso, vem de cima para baixo e você não questiona, e a gente está vendo uma série de dificuldades nos próprios meios de comunicação, no ambiente digital. A gente já teve suspensão de perfis aí, já desde o primeiro turno a gente tem suspensão de perfil de empresários, etc. Isso é muito ruim e, na verdade, penso eu que favorece a campanha do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro chega nessa reta final com, de uma certa forma, as pessoas, sim, pensando, olha, estão acusando o Bolsonaro de um monte de coisa, no sentido de que seria aquele que daria um golpe, etc. e tal, mas parece que ele é aquele que está trazendo a ideia de que seremos livres. Ou melhor, a liberdade viria exatamente. Por quê? Porque esse é um ponto importante que a gente tem que pensar. Vale só lembrar que a exoneração do funcionário do TSE não foi investigada e o TSE disse, num primeiro momento, que ele estava ocorrendo um rearranjo administrativo, estranho, né? Dias do segundo turno, e depois, no final do dia, veio com a informação de que teria sido assédio. Bom, nem o RH do TSE sabe por que demitiu o funcionário. Mas vamos lá. Rodrigo, já volta a você, mas tem uma questão econômica que vai ser discutida, até porque o Rodrigo fez menção a isso também. O economista Luiz Alberto Machado está conosco. Machado, seja bem-vindo, boa tarde. Na sua opinião, esse momento econômico do Brasil, e eu converso com colegas jornalistas estrangeiros e normalmente eles me perguntam como é que o Brasil está saindo na frente do mundo do ponto de vista de controlar a inflação, sobretudo de combustíveis, que é o drama da Europa nos Estados Unidos, que eles não conseguiram controlar, e com isso está a recuperação econômica que está acontecendo nos números, com o emprego. A gente tem divulgado isso, são números oficiais do IBGE, do CAGED e tudo mais. Quanto que você acha que essa economia pode pesar nesse momento da campanha? Porque eu suponho seja um assunto que, sobretudo, o candidato petista vai querer desmerecer e o candidato, o Jair Bolsonaro, vai querer, obviamente, demonstrar isso claramente no debate de hoje. Boa tarde, Piotr. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Mário Sérgio. Primeiro, eu queria fazer eco à fala do Rodrigo e me congratular com um ano da Jovem Pan News. Muito obrigado. Que está sendo um sucesso, a exemplo do que nos 80 anos de rádio, uma emissora com tanta tradição. Eu vou falar da economia, mas primeiro eu vou falar alguma coisa do que o Lefe falou. Eu sinto que nós estamos vivendo alguma coisa da época do 1984, o famoso best-seller do George Orwell. Quando as pessoas pensam o que eu posso ou não posso falar, é porque nós estamos vivendo um período muito complicado. E gozado que essa complicação não vem das ameaças do Bolsonaro à democracia, mas vem do Tribunal Superior Eleitoral, um órgão que deveria zelar pela igualdade de condições dos dois lados. Então, eu acho que, nesse aspecto, o Lepre acertou em cheio. Da mesma forma que eu acho que o Rodrigo acerta quando diz que o Bolsonaro jamais poderia ter falado que pintou o clima, eu acho que o momento, esse clima de insegurança, esse favorece o Bolsonaro. Com relação à economia, eu acho que dificilmente a economia vai ser o fator decisivo da eleição. Porque se fosse o Bolsonaro, ganharia essa eleição. Né? Os números da economia brasileira são muito melhores do que os números das outras economias. Nós estamos com um crescimento econômico acima da média mundial. Lembro que no começo do ano, o Focus apontava um crescimento de 0,5%. Nós vamos chegar próximo de 3%. A inflação em queda vai ser inferior a vários países da Europa, dos Estados Unidos, acho que só perde do Japão, China e alguma coisa. O desemprego em queda, acentuada. Então, os números são muito favoráveis, mas eu não sei até que ponto isso vai ser um fator decisivo na hora do eleitor ir lá antigamente era colocar seu voto na urna, hoje é teclar as teclas que ele tem que teclar. Mas, sem dúvida, os números da economia brasileira são números muito favoráveis e, embora existam colegas meus que dizem que isso não se deve ao Bolsonaro, são outros fatores, eu digo, o Bolsonaro tem que ter alguma contribuição para isso, porque enfrentou pandemia, pegou o período de guerra Rússia e Ucrânia, pegou um ambiente externo ultra desfavorável e ainda assim os números são extremamente favoráveis. Só para fazer um paralelo, na época da Dilma Rousseff, sem pandemia, sem guerra,
a economia brasileira decresceu 3,5% por 2 anos seguidos. Basta fazer esse paralelo para ver a diferença de resultados, de desempenhos na economia. Rodrigo, deixa eu lhe trazer novamente para o debate aqui. Nós tivemos uma eleição, talvez eu possa chamar agora só sobre o segundo turno, porque é de fato uma nova eleição. Falávamos disso tempos atrás, inclusive aqui, você era nosso convidado. Teve muito barulho. Em algum momento você acredita que esses barulhos, o que eu não chamo de barulhos, são narrativas, né? Das narrativas exageradas que tiveram uma certa contenção por parte do Tribunal Superior Eleitoral, em que se pese o número mais favorável a um ou outro, mas enfim, o barulho de alguma forma se equivaleu em algum momento nas redes sociais. O barulho foi realmente intenso. Agora, o que você acha que o eleitor, nesse momento, em que de alguma forma talvez ele queira se distanciar disso, porque a decisão dele é soberana, até o momento não há censura para votar. Censura para falar nós estamos vivendo no país e isso vem de uma corte de justiça, o que é uma jabuticaba absurda. Mas vamos lá, né? E jabuticaba, para quem não sabe, é uma gíria que nós usamos aqui nesse país, para quem não se lembra, é de coisa que só acontece no Brasil. Não é do executivo. Mas vamos lá. Na sua opinião, Rodrigo, quando que as pessoas vão separar o barulho e começar a olhar fatos? Bom, primeiro eu acho, minha opinião é que as ações do Tribunal Superior Eleitoral, elas não são suficientes para dar o resultado, a vitória eleitoral para um ou outro candidato. Eu não acho que seja o elemento predominante que vai definir o resultado eleitoral. Segundo, Luiz Alberto, eu acho que a economia, ela sempre é decisiva. Eu sei que nós temos debates importantes relacionados a costumes, relacionados a ideologias, relacionados a uma série de outros elementos. A cultura, propriamente, de uma sociedade, se ela é mais conservadora, se ela é mais progressista em determinados momentos, mas a economia, ela é determinante. E, diferente da sua opinião, eu acho que o governo Bolsonaro errou muito, sobretudo em elementos como a não indexação de dólar, a liberdade de você ter o dólar a R$ 5,50, não é? Isso foi durante os 4 anos, mas enfim, esse é um debate que teremos que ter um ponto e contraponto só para falar de economia do governo Bolsonaro. Mas eu acho que tem seu peso, eu acho que ele é predominante nas eleições. E eu acho também, Piotr, que a campanha eleitoral é isso, ela tem, nós vivemos um período em que às vezes o fato não é o principal, às vezes as versões são os principais, não é? Infelizmente. Mas isso faz parte e não é de agora, isso não é uma novidade nas disputas políticas eleitorais, e isso existe. Antigamente nós tínhamos a chamada rádio peão, não sei se vocês se lembram disso, né? Porque o voto era escrito e colocado na urna, como falou o Luiz Alberto. Você tinha aquela fofoca que era feita de 1 a 1 até virar verdade em um determinado acontecimento, né? E isso se transformou hoje no que nós chamamos de fake news, né? Então, assim, o que eu acho? Eu acho que essas fake news, elas podem acontecer. Eu não acho que a campanha do PT não cometa fake news, mas eu acho que a campanha do Bolsonaro, ela é, vamos dizer, pioneira nessa capacidade de dar a sua versão, a sua opinião nas redes sociais. Esse é um peso muito importante. Aliás, cogitou-se aí, inclusive, de haver uma quantidade extraordinária de mensagens da campanha do Bolsonaro nesse período eleitoral, nessa reta final, nas redes sociais. Eu não sei se isso vai ser feito de fato e se isso vai ter um impacto desejado. Mas a minha impressão é que, ao fim e ao cabo, existe aí uma diferença ainda significativa. Só para terminar aqui rapidinho, conversando com colegas cientistas políticos, alguns acham que a diferença será muito pequena, em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de votos, né? Eu tenho a impressão, e eu ainda acho que determinados institutos de pesquisa ainda têm sua importância na análise, e é claro que isso é uma fotografia, não é o fato, evidentemente, mas eu acho que isso possibilita uma leitura de que o Lula pode ter um resultado mais amplo do que 1,5 milhão ou 2 milhões de votos. Acho um pouco mais do que isso, mas vai ser muito apertado entre um resultado e outro. Mário Sérgio Lepra, sua posição diante desse quadro todo aí? Olha, na verdade, o que a gente tem é o seguinte: hoje no Brasil,
A gente sabe que fake news sempre existiu no sentido de mentira e etc. e tal. Mas o que me preocupa muito é uma atuação desequilibrada do árbitro. Então, isso parece bobagem, mas não é não. Quando, por exemplo, você está lá mostrando que existiram inserções que não foram colocadas em detrimento de uma campanha apenas, em rádios, e rádio tem um valor significativo para as pessoas que estão no interior, que muitas vezes só tem aquele como um meio de comunicação. Então, quando você retira e suprime essas inserções de regiões aí do interior do Brasil e significativas, em número significativo, é como se eu dissesse assim, olha, diuturnamente aquelas pessoas só estão a ouvir aquilo que tem um candidato a dizer. Então, se eu não souber exatamente quem foi o responsável por isso, porque a rádio está dizendo que não foi responsabilidade dela, então eu tenho um problema grave. E isso desequilibra a eleição? Claro que desequilibra a eleição. Sim. Então a gente tem que ter isso de forma... Eu particularmente, nunca vi um momento como esse no país. Tá. Em que você... Porque a gente sempre teve tribunal, é uma jabuticaba, realmente é uma jabuticaba. Mas outrora, a impressão que você tinha é que o tribunal ele tinha, de uma certa forma, uma equidistância. Então, talvez porque para ele tanto fizesse ser um candidato do PSDB ou do PT, então não havia. Mas, na atualidade, o que a gente tem é um tribunal praticamente militante de uma determinada vertente. Isso é muito ruim. Né? E a gente sabe que isso, como eu já disse agora há pouco, Piotr, isso pode ser até bom para o Bolsonaro de uma certa forma. Claro, é muito ruim, porque suprime, né? A gente tem censura, você tem derrubada de canais do YouTube, né? De apoiadores, mas por que foi derrubado o canal? Aí você vai ver, e não há, como dos empresários, por exemplo, não há nada ali que possa significar algo que ataque a democracia. Eu acho que não há nada ali que possa significar algo que ataque a democracia, quanto, por exemplo, decisões do Tribunal Superior Eleitoral em relação a essa situação que a gente pode chamar de radiolão. Machado, tem um minuto só, por gentileza, se você puder trazer sua opinião também sobre esse assunto. Bom, ela já foi, de certa forma, expressa. Eu acho que o livro 1984 expressa exatamente, nós estamos vivendo sob a ótica do grande irmão, e esse grande irmão está no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, está no judiciário, não está no executivo. Até que ponto isso vai ter impacto na eleição, assim como o aspecto econômico, eu não sei, mas que é uma sensação horrível estar vivendo dessa forma, isso eu não tenho a menor dúvida. Senhores, Rodrigo Carvalho, Luiz Alberto Machado e Mário Sérgio Lepre, muitíssimo obrigado pela participação aqui nesse debate. Boa tarde aos senhores.